da fonte mais importante do ponto de vista de potencial e pelo fato dela ter sido virtualmente ignorada, né? Até Sim. agora, quando a gente fala em larga escala. Eu gosto muito de uma coisa que o Alessandro fala, que a gente tem praticamente uma Itaipu, né, jogada fora, que a gente poderia aproveitar com relativamente pouco esforço, mas aí eu acho que finalmente o país começa a acordar, né, para a importância do biogás. Tem aí a Raízen com a primeira iniciativa assim, de grande tamanho, de grande dimensão. Aí parece também que a usina Cocal está entrando aí também na mesma. Parece não, está, né, com o projeto. O Alessandro Gardeman, eu diria que é um ator de extrema importância, porque foi o primeiro, eu diria assim, a se arriscar, né, e a mostrar que isso era possível, a correr atrás. Quer dizer, a importância absoluta da gente ter a conexão do empreendedor, né, com o conhecimento, com a academia. Então, eu diria que o que a gente está fazendo aqui é isso, né? Você Sim. como além de, quer dizer, a gente estreitou os laços, né, mais recentemente e estamos em vários projetos aí juntos tocando a bioenergia, né, na comissão de pós-graduação, de forma que eu acho que é absolutamente oportuno, Gustavo, né? Você como professor jovem, cheio aí de energia, iniciando um grupo já cheio de estudantes, cheio de projetos, ampliando aí os laboratórios, fazendo novos programas de pesquisa. Mencionar também que nós recentemente montamos aí na FEAGRE, na parceria com o Gustavo, um banco de germoplasma para mudanças climáticas, onde a gente está com diversos exemplares de agave, né, e muitos outros que virão de forma, Gustavo, que por muitas razões é um prazer enorme ter você aqui falando do seu trabalho. E como a gente comentou, eu gostaria muito que você se apresentasse, né, aí como, de novo, um jovem professor contratado há relativamente pouco tempo pela Unicamp. Quer dizer, o pessoal quer saber como é que chega nisso, né? Como é que a É, gente vai até aí? Bom, Gustavo, é isso aí. Manda bala, tá com você, amigo. falando primeiro, muito obrigado, Gonçalo. Gonçalo, a oportunidade de falar, de a gente poder explicar um pouquinho melhor o que a gente faz no laboratório, um pouquinho mais da nossa área de pesquisa, né? Da importância do que a gente faz é fundamental, né? Então eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir num segundo momento, e eu espero que seja esclarecedor. E, como sempre, né? Vou estar sempre disponível para responder qualquer eventual pergunta, né? Eu vou deixar o meu e-mail, o meu contato, meus dados de contato aí no final. E aí a gente pode aprofundar qualquer coisa, né? Estou aberto sempre a projetos também, né? O Gonçalo falou. Eu sou um docente relativamente recente na Unicamp. A gente carece de mais projetos, né? Carece de mais interação com a indústria. A gente quer isso. A gente quer fazer uma ciência que seja abrangente e que ela se torne uma fonte de soluções, né, para a indústria e para a sociedade, para o meio ambiente e para todo mundo, né? Então essa é a maior ideia. Né? Bom, falando um pouquinho mais de mim, eu sou engenheiro químico de formação, né? Meu nome é Gustavo Mokaites. Sou engenheiro químico de formação. Eu fui fazer um mestrado em engenharia lá na Escola de Engenharia de São Carlos, né? Um mestrado já direcionado para gestão anaeróbia, né? Para processos de produção do biogás, embora não fosse esse o foco. Eu vou falar um pouco mais na nossa apresentação a questão de mudança de foco na digestão anaeróbia, né? Então, fui estudar o processo, não tanto o produto, né? Eu desdobrei isso no meu doutorado, né? No mestrado eu estudei um pouquinho de redução de sulfato. No meu doutorado eu estudei efeito de metais pesados na digestão anaeróbia, né? Como se trata muito resíduo, né? O que acontece quando você joga determinados metais no processo de digestão anaeróbia. Acabamos saindo com uma nova configuração de reator no doutorado. Depois eu fui fazer o pós-doc. Pós-doc eu fiz no Canadá, eu fiz no National Research Council. Lá eu aprofundei os estudos, mas aí foi não só na direção do biogás, mas no enriquecimento do biogás com o hidrogênio, né, que é um dos produtos do biogás.
que ele é consumido para gerar mais metano, mas a gente pode fazer algumas coisas para melhor reaproveitar esse hidrogênio. Então, foi isso basicamente que eu fiz lá no Canadá. E a utilização desse hidrogênio para gerar também alguns álcoois no processo de gestão anaeróbia, né? Então, é tudo tecnologia recente que, com mais estudo, um pouco mais de energia que a gente colocar nesses temas, a gente, de repente, consegue sair com um processo realmente viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, né? Aí, saindo do Canadá, depois de 4 anos de pós-doc, né, que eu fiz uma parte, na verdade, do pós-doc no Canadá, a outra parte eu fiz aqui no Brasil. Aí surgiu o concurso na Unicamp, entrei na Unicamp e aí uma coisa começou a puxar a outra, né? Então faz 5 anos já que eu sou docente na Unicamp, lá na Faculdade de Engenharia Agrícola, e aí as coisas levam a outra, né? Comecei a entrar mais nessa questão de energia, e aí a gente entrou em contato com o professor Gonçalo, lá do curso de bioenergia, e aí é tudo história, né? O Gonçalo acabou de falar, né? A gente acabou encontrando uma sinergia muito grande, não só técnica, né? Mas uma sinergia, eu acho que de energia mesmo, né? O professor Gonçalo tem uma energia boa, né? Eu acho que é coisa lá da Bahia, esse tipo de coisa aí. O baiano parece que tem é um povo arretado, né? Então, assim, é empolgante, né? Primeira vez que você ouve o professor Gonçalo falar, dá um frio na barriga, né? Você fala assim, pô, peraí, tá acelerando. E aí, eu gosto dessa sensação, né? Fala assim, pô, é uma coisa que vai fazer acontecer. Ah, mas a gente vai lidando com as coisas do jeito que vai acontecendo, eu adoro esse tipo de coisa, né? E aí, agora a gente está com vários projetos, vários alunos, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como se tornou a digestão anaeróbia para a produção de biocombustíveis, né? Claro, o biocombustível mais notável nesse processo é o biogás. O biogás, ele é o mais notório, ele foi o que começou com toda essa história, né, do bioprocesso, né? E então eu vou começar minha apresentação aqui para vocês, para a gente... está aqui. Todo mundo está vendo? Tudo certinho? Bom, vou falar sobre a digestão anaeróbia, mas com o foco agora na produção de biocombustíveis, não somente no biogás, né? Esse daqui é o nosso logotipo do nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em biotecnologia na agricultura e no meio ambiente. E a gente vai focar agora nesses processos aí, que são a intensificação de processos naturais, né? Bom, rapidamente, o que é digestão anaeróbia, né? A biodigestão anaeróbia, ela é um processo natural, ele ocorre geralmente na região bentônica dos corpos hídricos. O que são essas regiões bentônicas, né? É onde você tem uma profundidade tal que o oxigênio que tem lá é tão pouco que ele é rapidamente consumido e você já entra num regime de anaerobiose, né? Você não tem o oxigênio disponível para todos os processos biológicos. Então, tem alguns micro-organismos que eles são responsáveis por realizar essa digestão anaeróbia, né? Essa biodigestão, ela é muito importante na autodepuração desses corpos hídricos, né? Então, o que acontece? Você tem um aporte de matéria orgânica no rio, ou no lago, ou em qualquer tipo de corpo hídrico, e parte dessa matéria orgânica é processada por esses micro-organismos que ficam no fundo desse corpo hídrico. Isso acontece naturalmente, né? Isso acontece bastante em corpo lêntico, né? Que nem lago ou mesmo em pântano. Em pântano é notável isso, né? Esse é um processo que é muito importante na reciclagem do carbono e do nitrogênio, né? Isso também é importante dizer. O biogás, né, que é o produto final da digestão anaeróbia, mesmo quando ela acontece naturalmente, né, ele normalmente era associado a fantasma antigamente, né? Então, o que nos ingleses, nos países ingleses chamam de will of the wisp, né? O boitatá, o fogo fato, né? Que quando você tem o biogás liberado na atmosfera, ele acontece por debaixo do pântano, ele libera na atmosfera
e por causa de alguns gases fosfatados que tem junto no biogás, no processo de digestão anaeróbia, nesses corpos, ele acaba entrando em ignição espontânea, né? Então, trouxe aqui umas fotos para ver o que é esse fenômeno, né? E o pessoal antigamente associava isso com fantasma e tudo mais. Esse processo basicamente converte matéria orgânica complexa em metano e CO2. É basicamente isso que a biodigestão faz do começo ao fim. Não demorou para o ser humano começar a entender que, peraí, a gente consegue reduzir a carga de matéria orgânica dessas águas utilizando esse processo de digestão anaeróbia, né? E a gente tinha um problema, né? Você tem crescimento de cidade, você tem crescimento da atividade industrial e você tem crescimento dos lançamentos de correntes que são ricas em matéria orgânica nos corpos hídricos, né? E aí o que aconteceu? Você começou a gerar eutrofização desse corpo hídrico, né? Crescimento de alga, crescimento de algumas bactérias aeróbias, consumo rapidamente do oxigênio, você tem aí um rio morto, né? Os peixes precisam respirar o oxigênio dissolvido na água, e aí acontece que o fenômeno da eutrofização, né? Você tem muito nutriente no rio. Então passou-se, o ser humano começou a pensar, falou assim, ó, como é que nós podemos fazer para lidar com essa matéria orgânica, com esse grande aporte da matéria orgânica nos corpos hídricos? Vamos pegar o processo que já está acontecendo no fundo do rio, no fundo do lago, e vamos intensificar, né? E por quê? Porque ele faz o fenômeno que normalmente se chama na literatura mineralização dessa matéria orgânica, né? Que é a tal da conversão para CH4 e CO2. Então, basicamente, você converte essa matéria orgânica em compostos inorgânicos. Né? E aí entra toda a parte de engenharia, né? Que promoveu essa intensificação desses fenômenos já naturais. Né? O que acontece? Você tem o tratamento de águas residuárias que gera a metanização desses compostos. Vai ter a redução de sulfato também, o sulfato vai virar sulfeto, e a desnitrificação como parte do ciclo do nitrogênio. Né? Então, você vai ter a liberação de nitrogênio molecular no processo, né? Quando você tem aí a presença de nitrato. Né? Com isso, a gente tem todo um histórico da digestão anaeróbia até o que a gente chegou hoje. Né? Então, a gente chegou lá no passado, a gente queria fazer o quê? Tratar a água. A gente queria reduzir matéria orgânica na água. E antes, quando começaram a surgir as primeiras estações de tratamento de água, essa primeira fase aí era só o quê? O processo de digestão anaeróbia era só um polimento do processo aeróbio. Conforme foi se estudando mais o processo de digestão anaeróbia, chegou-se numa fase 2 que fala assim, olha, a digestão anaeróbia ela é muito melhor do que o processo aeróbio para você tratar resíduo orgânico. Então, o que aconteceu? Passou-se a digestão anaeróbia ser o processo principal. Ou seja, você vai ter um polimento aeróbio e uma fase de transformação mais intensa da matéria orgânica e desses nutrientes, né, principalmente o nitrato, sulfato, lidando com a digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia é que lida com esses nutrientes. Nessa primeira fase, né, nesse primeiro histórico desses paradigmas, essas duas fases aí, elas focam na onde? Elas focam na depuração da água ou na depuração do resíduo. Ou seja, você só está olhando para o resíduo, você não está olhando para a produção do biogás. O que a gente está vendo hoje em dia é que além de você lidar com o resíduo, de você diminuir o impacto ambiental pelo lançamento do seu resíduo, uma coisa que está acontecendo é que a produção do biogás é interessante do ponto de vista energético. Você pode queimar o biogás e obter energia. Você chegou numa fase 3, né? Que é o que a gente está vendo hoje, que a gente está vivendo hoje, que é a produção de biogás como biocombustível, e a parte ambiental ela passou a ser um subproduto do processo. Eu quero produzir biogás e automaticamente eu estou lidando com o meu resíduo. Então, virou um subproduto do processo. Antes era o produto principal. E aí a gente está falando do futuro, que é a fase 4, que é a biorefinaria de resíduos, né? Afinal de contas, você não consegue obter só biogás do processo de digestão anaeróbia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, a biodigestão anaeróbia, no gerenciamento desses resíduos, né,
acabou gerando unidades enormes, né? Então você faz lá um buracão no chão, ou então você faz um bioreator enorme para garantir que você está degradando aquele resíduo, para que você não está sendo lançado aquele resíduo. A eficiência desse processo era baseada na onde, né? No primeiro paradigma lá, né, você estabiliza o lodo aeróbio, você diminui o volume de sólidos desse lodo e você aumenta a aplicabilidade dele principalmente como fertilizante no solo, né? Depois, a eficiência passou a ser focada no processo de remoção da matéria orgânica e de nutrientes. Ou seja, até agora, então o que você fala que um processo de gestão anaeróbia era eficiente quando você tem o paradigma lá do gerenciamento de resíduos? É um processo que remove bastante matéria orgânica, é um processo que remove bastante sulfato, é um processo que remove bastante nitrato, né? Então o que você gerou? Gerou unidades grandes para você garantir que isso está acontecendo e unidades muito mal gerenciadas. Por quê? Porque isso daí era um custo, porque a única coisa que você queria com isso era mitigar passivo ambiental. Então você quer mitigar o seu passivo ambiental, mas com o custo mais baixo possível. E o mais importante, o biogás era um problema. Por que o biogás era um problema? Porque você processava toda essa água residuária, todo o seu resíduo, isso gerava o seu biogás. Esse biogás, por ter metano, ele é um gás de efeito estufa muito mais intenso do que o CO2. Se não me engano, de 10 a 15 vezes mais poderoso em amplificação do efeito estufa do que o CO2. Então, o que o pessoal fazia? Simplesmente colocava um flarezinho e queimava todo o biogás lá para a atmosfera para você não jogar o metano, você jogar só CO2, né? Claro que não demorou muito para o pessoal olhar para aquele flare e falar, peraí, isso daí é energia, né? Tá queimando sozinho, né? Como é que a gente pode fazer para reaproveitar isso, né? Mas o que nós estamos herdando dessa fase do gerenciamento de resíduos é o quê? Essas unidades enormes, né? E difíceis de gerenciar, né? Então o pessoal faz, né? Um biodigestor modelo canadense, né? Um buraco no chão com uma manta geossintética por cima, né? Você captura, ela enche, infla, né? Basicamente é um buracão. Você joga um monte de matéria orgânica lá e aquilo lá vai processando, né? Tem um monte de problema de transferência de massa e entupimento, e a eficiência são sempre mais baixas, né? E o modelo indiano, né, que também é um modelo chinês, que é esse daí que vocês estão vendo aí embaixo, que parece uma doma, né? Também vai inflando, né? Que é importante. Inclusive, no passado, né, esses modelos eram até perigosos, né? Porque o pessoal fazia isso sem nenhuma preocupação, tinha algum furo, algum rasgo, aquilo pegava fogo no lugar todo, enfim. Não se tinha essa preocupação. Mas conforme a gente foi parar de olhar para o resíduo, que era um custo, e falar assim, olha, a gente consegue um produto com valor agregado aqui, que é o biogás, passou a se estudar melhor a digestão anaeróbia. E com isso, os trabalhos lá na década de 70, né, trabalhos científicos da década de 70, começaram a entender o fundamento da digestão anaeróbia. Pararam de só fazer um buraco no chão e jogar o resíduo lá, e começaram a dizer, peraí, como é que funciona essas comunidades aí microbianas para lidar com a digestão anaeróbia? Como é que isso funciona, né? E aí se descobriu que, na verdade, a digestão anaeróbia é uma coisa super complexa, porque envolve consórcios de micro-organismos inteiros. Tem muitos fenômenos físico-químicos, principalmente de transferência de massa, de transferência de energia, que são importantes no processo e que a gente não entendia direito. E também toda a parte de engenharia bioquímica, ou seja, como eu vou parar de fazer um buraco ou criar um latão no chão, parar de jogar resíduo lá e fazer uma coisa que realmente seja menor, fácil de gerenciar e que tenha tecnologia ali envolvida, né? Então, se caminhou para unidades menores e mais eficientes. E isso ainda assim no paradigma de tratamento de resíduo. Porque, afinal de contas, se você for para a Europa, você não vai ter um lugar para ficar fazendo buracão, para ficar jogando resíduo. Você vai para lugares onde o espaço é escasso, por exemplo, o Japão, isso cada vez se torna mais difícil. O custo da terra é muito alto. Então, cada vez menos você quer utilizar amplos espaços para fazer esse tipo de coisa, né? E aí, nesse processo de você compreender melhor a digestão anaeróbia, o biogás se tornou o produto principal. E aí você tem unidades muito mais adequadas ao processamento desse resíduo. E elas são menores, e por serem menores, elas são mais fáceis de gerenciar, né? Aqui a gente mostra o reator WASB, que foi criado lá pelo Gert Lettingen, lá na Holanda, na década de 70,
que basicamente iniciou aí os reatores de alta taxa, nessas unidades menores, que funcionam com um escoamento maior e com mais eficiência na remoção da matéria orgânica e, consequentemente, na produção de metano, né? Esse reatorzinho aqui eu trabalhei no mestrado com ele, né? E esse outro aqui é o meu do doutorado. Então, esses reatores aqui são aqueles reatores que a gente trabalhou. São reatores que eles têm a capacidade, esses daqui, no caso, são protótipos, esses daqui já são em escala real, eles têm maior capacidade de processamento do teu resíduo num espaço menor com uma eficiência maior, né? E com isso, né, o que faz a gente ter... o que a gente conhece desse processo de gestão anaeróbia e que faz que nós tenhamos o maior domínio da engenharia por detrás da gestão anaeróbia para a gente obter melhor esse biogás, né? Esses biocombustíveis, né? Em primeiro lugar, né, a gente lida com uma cultura mista, não como uma cultura pura, né? Alguns de vocês, né, o pessoal da Bioenergia lida bastante com etanol. Etanol, existem cepas muito bem específicas para processar lá o moço da cana-de-açúcar para você produzir o etanol, né? Que é uma abordagem de cultura pura. No metabolismo anaeróbio, a gente não está mais falando de metabolismo do organismo, a gente está falando de metabolismo de um consórcio de micro-organismos que está, inclusive, em constante dinâmica, né? Tem comunidades aparecendo e comunidades desaparecendo, né? Então você tem uma dinâmica de cultura mista, uma dinâmica completamente diferente de cultura pura. Então o controle do processo, ele se dá muito mais pelo controle dos fatores ambientais do que, por exemplo, por um controle que nem você colocar uma cepa específica, ou então você fazer alguma engenharia genética, né? Alguma modificação genética no seu inóculo, né? No seu micro-organismo de interesse. A gente vai ver que a parte de engenharia genética na digestão anaeróbia, ela não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, a partir daí, você consegue regular o metabolismo de grupo, que é o metabolismo desses grupos de bactérias, na verdade, micro-organismos, não só bactérias, né? Pelo controle de fatores ambientais e também fatores de processo. Essas comunidades, esses consórcios microbianos, fazem com que o processo de produção do biogás ou de qualquer outro produto da digestão anaeróbia se torne muito robusto. Então, a resistência a contaminações, a resistência a problemas de variação de temperatura, variação de pH, são muito mais bem assimiladas por culturas mistas do que por culturas puras. Por quê? Porque a própria dinâmica de micro-organismos fazem com que uma comunidade acabe substituindo outra, e essa comunidade que substitui a outra, no final das contas, ela é responsável pelo mesmo metabolismo. Então, o que acontece? Você tem redundância dos micro-organismos. Então, você tem espécies diferentes de micro-organismos fazendo mesmo tipo de processo ou processos análogos que vão fazer com que o seu metabolismo de grupo ele funcione de uma maneira muito resistente à mudança climática ou à mudança de fator operacional ou então, como eu disse, a contaminações, né? Então, o problema da contaminação é importante aí, porque contaminação numa cultura pura é mortal. Se você tem a tua cultura pura, ela é contaminada por uma outra cultura que vai competir com ela, você vai ter um problema de competição, essa cultura vai acabar sendo substituída ou ela vai acabar coexistindo, mas você sempre vai ter algum problema aí em termos de eficiência, né? Mas no tratamento de resíduo é impraticável, né? Imagina, você está processando lá 100, 150 toneladas por dia de resíduo, você não vai ficar esterilizando isso, né? E se você está pensando em energia, assim, o aporte energético para você esterilizar isso não faz nenhum sentido, né? E mais, às vezes a contaminação ela é importante porque ela mesmo vai aumentar a diversidade metabólica do teu inóculo. Você vai estar colocando um monte de micro-organismo lá que vai se adaptar ou não àquelas condições ambientais, aquelas condições ou as condições ecológicas que eles foram inseridos, e aí eles vão acabar sendo selecionados. O micro-organismo que tiver mais adaptabilidade ao processo, ele vai ser selecionado, e aí existe toda uma mecânica de como funciona a digestão anaeróbia. E se você for fazer a caracterização filogenética dos reatores, é uma loucura, uma montanha russa. Comunidade aparece, comunidade desaparece. A comunidade depois ela vai aparecer de novo.
E aí você vai ver que a tua produção de biogás ela não caiu, ela continuou sempre a mesma. Ou seja, essa dinâmica não afetou o teu processo em si. Então ela é útil. Claro que existem dinâmicas que são ruins e dinâmicas que são especialmente boas, né? Então, por isso que tem que se conhecer essa dinâmica para fazer o seu reator funcionar de uma maneira que ele não pare e que ele consiga sempre produzir biogás em alta eficiência. Bom, o metabolismo anaeróbio ele funciona basicamente dessa seguinte maneira, né? Você tem a matéria orgânica morta, né? Uma série de material orgânico morto, ele entra em decomposição e gera substâncias orgânicas complexas, né? Gorduras, ácidos graxos, proteínas, enfim, uma série de substâncias orgânicas complexas. Essas substâncias orgânicas complexas, elas são processadas por bactérias que fazem a hidrólise, hidrolisam essas substâncias complexas e geram substâncias orgânicas simples, como carboidratos, alguns ácidos graxos. Então você vai simplificando, é como um processo de quebra mesmo. Você tem lá, o ser vivo tem toda uma estrutura complexa e você vai quebrando, né? E bem Fordismo mesmo, um passa para o outro, né? O que é substrato para um, o que é produto de um processo, vai virar substrato para outro processo logo em seguida, né? Inclusive, isso se vê na própria dinâmica dos micro-organismos no processo de gestão anaeróbia. A partir dessas substâncias orgânicas simples, ela passa por um processo chamado acidogênese, que é você converter essa sopa de substâncias orgânicas simples em ácidos orgânicos de baixo peso molecular. Aí você já tem algumas coisas que já são interessantes para a gente, né? Ácido propiônico, ácido butírico, ácido lático são produtos de valor agregado. Você consegue separar e você consegue vender isso. Então é bom você produzir esses ácidos. Mas a digestão anaeróbia ela não para por aí, né? Esses ácidos orgânicos voláteis que são gerados junto com o hidrogênio e gás carbônico, a partir do processo de acidogênese, pode entrar num processo de solventogênese e gerar álcoois. Aí, não só o etanol, mas você pode gerar principalmente o butanol, pode gerar todos os álcoois relativos às cadeias desses ácidos orgânicos voláteis, né? Então você tem butanol, você pode gerar propanol, entre outros ácidos, entre outros álcoois aí. O hidrogênio CO2, ele normalmente é utilizado para um processo que nós chamamos de metanogênese hidrogenotrófica, ou seja, metanogênese que consome hidrogênio para gerar o metano. É um processo autotrófico, ou seja, depende de gás carbônico para viver, que nem planta. Então, esse CO2 entra como fonte de matéria orgânica, de matéria orgânica não, como fonte de carbono, o hidrogênio entra como fonte de energia e você tem a geração de metano. Isso para a gente hoje em dia não é tão interessante, porque o hidrogênio é uma fonte de energia muito boa. Se a gente pudesse interromper isso daqui e obter esse hidrogênio, seria muito mais vantajoso para a gente. Mas o metano também é formado por um outro processo, né? Esses ácidos orgânicos voláteis vão continuar sendo quebrados até chegar num dos menores ácidos que você consegue chegar, né? Cadeia de 2 carbonos, o ácido acético. O ácido acético ele é convertido pelas bactérias acetogênicas em acetato. Esse acetato vai gerar metano através de um processo de metanogênese acetoclástica, que é um processo já heterotrófico, né? Ele usa matéria orgânica complexa, usa o acetato como substrato. Então você tem a geração de metano. Em toda essa cadeia, quando a gente já... Lembrando lá da década de 70, quando o cara começou a estudar isso, o cientista estudava isso daqui e falava assim, pô, peraí, tem um monte de coisa aqui que está acontecendo. Você olha para isso hoje em dia e você fala, se eu interromper esse processo aqui, eu não consigo obter esse ou aquele produto e consigo obter, além do biogás, outros produtos de valor agregado, né? E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro lugar, a gente precisa entender bem esse metabolismo de grupo, né? Como funciona essa questão do substrato de um vira produto que vai ser o substrato de outro. E como funcionam esses grupos redundantes, né? Se eu sumir com essa comunidade vai fazer o papel dessa. Como é que funciona essa regulação? A gente precisa entender isso. E também precisa entender que a pressão seletiva a partir dos fatores ambientais vai gerar a eliminação de comunidades indesejadas, que a gente chama de quorum quenching, e estimular comunidades adequadas pelo meio do mecanismo do quorum sensing. Porque essas comunidades elas se comunicam entre si.
né? Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas essa comunicação entre uma comunidade e outra, ela é importante na eficiência do processo. Então, se a gente conseguir entender como funciona essa comunicação entre as células de diferentes espécies, né? Diferentes até ordens, na verdade, diferentes filos, né? Você tem uma diversidade genética muito grande, mas muito grande mesmo. É até difícil quando você escreve um artigo falando sobre diversidade genética, você não consegue colocar tudo numa página só. Então você tem que focar nos mais importantes, porque é muita coisa que acontece lá. E aí a gente precisa entender como funciona isso para a gente falar assim, olha, qual que é a chavinha que eu aperto, né? Chavinha no sentido, aumenta o pH, diminui o pH, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, aumenta a vazão de entrada, diminui a vazão de entrada, para eu começar a produzir coisas diferentes além do biogás. Aí a gente chega no que a gente chama de biorefinaria. A biorefinaria nada mais é do que um análogo, né? O trabalho de Cherubini lá nos anos 2000 falava assim, o que é a biorefinaria? É uma refinaria cujo processo principal é biológico. O que é uma refinaria de petróleo? Você entra com petróleo, ele passa por um forno de craqueamento, ele vai gerar um monte de produto diferente para você. Vai gerar gasolina, vai gerar nafta, vai gerar querosene, vai gerar um monte de coisa. E horas, a biorefinaria, ela tende a substituir essa refinaria de petróleo para você aumentar seu leque aí de produtos que você pode obter. A digestão anaeróbica ela vem como uma das maneiras de você fazer um coração diferente para esse processo de biorefinaria. Então, essa diversidade microbiana, quanto maior vai ser a diversidade metabólica, ou seja, maior vai ser a diversidade de produtos que eu posso obter, além do biogás, desse processo. É por isso que quando eu fui falar, vamos falar um pouquinho sobre biocombustível de digestão anaeróbia. Assim, o que a gente pensa logo de primeiro é o biogás. Por quê? Porque o biogás ele é muito fácil de obter. Do ponto de vista científico, do ponto de vista qualquer, né? Porque basicamente você voltar lá no passado, você fazer um buraco no chão, jogar matéria orgânica e cobrir, uma hora ele vai produzir biogás. Não vai produzir talvez da melhor maneira, não vai produzir com a melhor eficiência, mas produz. Isso é um fenômeno natural. Mas como é que a gente pode fazer para a gente ampliar esse processo, né? E extrair desse processo que a gente está explorando para obter biogás, obter coisas diferentes e com maior valor agregado, além do biogás, porque o biogás você não vai parar de obter. Então, o que é interessante a gente pensar aqui? O que a gente pode obter daquele processo, né? De produtos, né? Biogás é o mais óbvio. O biometano. O biometano é uma coisa muito legal. Porque o biometano, você simplesmente tira as impurezas do biogás e você obtém aí um gás natural renovável a partir de resíduo. Então você não tem lá toda a característica fóssil, você não está tirando um carbono que está lá isolado, que foi isolado lá em tempos imemoriais, e está jogando no meio ambiente. Você está simplesmente reciclando o teu processo. E para você conseguir o biometano, a gente precisa começar a estudar o upgrade do biogás, né? Um adendo aqui, né? A gente está começando a fazer uns estudos de upgrade do biogás utilizando microalgas, né? Então, alongando um pouco mais o processo de produção de biogás para a gente obter não só o biometano, mas quando você faz a biоalga vai processar o CO2 e algumas impurezas que tem nesse biogás, vai gerar mais biomassa algal, que é rica em lipídio, e esse lipídio pode ser convertido em biodiesel, por exemplo. Então, você, além do biometano, consegue gerar biodiesel. Outra coisa, a gente está agora com um projeto interessante, não só biodiesel, é possível gerar outros produtos de valor agregado, né? Nós estamos agora tentando uma bolsa de pós-doc e vamos tentar um processo, né? Uma menina que a gente vai supervisionar, ela vai fazer um processo para obter, por exemplo, carotenoide disso, mais produto com valor agregado, sempre pensando em resíduo zero. Ou seja, não vou tirar só o CO2 e jogar o CO2 no lixo, vamos fazer outra coisa com esse CO2. O hidrogênio. O hidrogênio, como eu falei, né, a gente interferindo lá no processo de metanogênese hidrogenotrófica, a gente poderia conseguir obter esse hidrogênio.
Obtendo esse hidrogênio, a gente tem aí talvez a molécula com maior densidade energética que existe. O hidrogênio é extremamente energético. Tá, ele tem outros problemas, que é problema logístico, problema, enfim. Mas a gente ele não é facilmente, hoje em dia, também incorporado na matriz energética, né? Mas é possível de obter esse hidrogênio. Enquanto a gente não obtém o hidrogênio puro, a gente pode produzir uma coisa chamada bioetano. O bioetano é o que é? É uma mistura de metano e hidrogênio. E isso já pode ser utilizado diretamente nos motores já geradores ou em célula combustível para a produção de energia. Qual que é a vantagem? Ao invés de você colocar metano e um gás inócuo, que nem o CO2, você coloca metano e hidrogênio, que vai aumentar, inclusive, seu potencial calorífico, né? Vai aumentar a tua geração de energia por meio desse processo de conversão de energética. Também é importante a questão dos ácidos orgânicos voláteis. Os ácidos orgânicos voláteis, assim, o ácido lático é um ácido muito demandado pela indústria. A gente conseguir fazer um processo que, além de tudo, consiga obter o ácido lático, e o ácido lático é legal que você consegue separar também, né? O ácido lático, por uma questão de ponto de fusão dele e da forma como ele se forma, é um ácido mais fácil de separar do que os outros, né? Não iria requerer um processo, uma operação unitária muito complexa depois. E os álcoois, né? Não só obter o etanol, né? O etanol a gente já tem um processo excelente para a obtenção dele, né? Que é a partir da cana-de-açúcar e usando levedura como inóculo, mas a gente pode obter outros álcoois de cadeias moleculares diferentes que não só sirvam para combustível, mas como também building blocks, né? Blocos de construção para a indústria química, para a indústria de alimentos. Ou seja, você tem aí uma biorefinaria que você consegue chegar a diversos commodities. Agora, quais são os passos para chegar nisso? A gente está pesquisando ainda. O que a gente tem de certo? Que o biogás talvez seja, hoje em dia, uma das melhores alternativas do ponto de vista energético para você lidar com a questão de resíduo. E eu acho que o biogás está chegando não só para resíduos, né? A gente já está começando a fazer estudo de biogás a partir de culturas. Ou seja, o biogás ele é tão viável que você pode até criar uma cultura. A gente está agora estudando o ágave, né? De repente, você pode plantar ágave para gerar biogás e mesmo assim você obter um produto aí com viabilidade econômica muito interessante, né? Eu acho que o maior desafio nesse momento para o biogás, de uma maneira geral, é integrar ele de uma maneira adequada na matriz energética. Integrando ele de uma maneira adequada na matriz energética, eu acho que todos esses subprodutos que a gente comentou aqui, que são frutos das nossas pesquisas, né, que são pesquisados, na verdade, de uma maneira muito, muito ampla no mundo inteiro, vão acabar conquistando espaço e esse processo vai acabar conquistando aí a indústria. Uma coisa que eu falei uma vez e que eu acho que é importante a gente frisar, eu acredito muito nisso, né? A academia, nós somos o berço da indústria. Eu disse isso uma vez, eu devo ter copiado de alguém, eu não lembro de quem que eu copiei. Mas a academia, a gente tem que ver ela como o berço da indústria. Não é uma visão utilitarista da ciência. A ciência básica, a ciência fundamental, ela é extremamente importante. Assim como também a ciência aplicada, a tecnologia, para a gente melhorar a nossa vida, também é extremamente importante. E eu acho que há espaço para tudo isso na academia. E só vai ganhar esse berço da indústria, só vai ganhar mais espaço, mais força, se a gente entender bem o conceito de sustentabilidade que tem por detrás disso. Então, eu acho que o biogás é uma alternativa muito interessante. Eu sou muito fã do biogás, de tudo, não só porque eu estudei quase que a vida inteira ele, mas assim, eu vejo um futuro no biogás e nesses produtos da digestão anaeróbia, vejo um futuro brilhante. Talvez eu não esteja vivo quando isso for realidade. Né? A gente sempre luta para um mundo melhor, mesmo que a gente não for viver nesse mundo. Mas eu acho que, inclusive, a parte social que isso pode trazer, né, é muito importante, né? Principalmente se a gente pensar aí em culturas que possam ser desenvolvidas
em regiões de clima desértico ou semidesértico, né? Então, é levar desenvolvimento para regiões que não foi levado desenvolvimento ainda. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer para dizer para vocês. Eu estou aberto aí a questionamentos. Eu agradeço bastante a atenção. Mais uma vez, professor Gonçalo, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se não esclareceu, por favor, me contacte. Eu vou ter o maior prazer em atendê-los na hora que for. Muito obrigado. Gustavo, excelente você trazer aqui essa visão geral, né? Essa visão geral do processo. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, eu pedi aos colegas aí, quem tiver interesse em perguntar em voz, a gente tem algum tempo, por favor, peça e a gente vai abrir aí para que vocês possam falar. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta do Herve, uma pergunta interessante. Herve, se você quiser falar, pode abrir o microfone, amigo. A gente hoje tem um pouco de tempo. Legal. Cara, eu achei sensacional, Gustavo, toda essa visão que você traz, e não só a visão, você traz uma postura de chamar a gente para ir apoiar o que você está fazendo aí, muito legal. A gente ia conhecer mais de perto isso aí tudo. E, assim, a minha preocupação é com relação a diversos lixos que você vai recolher na cidade. Os lixos hospitalares estão dentro de uma espécie complicada, né, que tem que ser tratada de uma forma diferente. E hoje em dia, com a Covid, que está espalhando-se por tantos lugares aí, as pessoas estão tendo hospitais em casa aí, né? E outras coisas, os lugares não estão bem estruturados ainda. Como é que essas superbactérias que a gente sabe que estão se formando e está crescendo, elas podem, nesse meio, ter um ambiente perigoso para o ser humano, talvez, né? Você tem alguma visão sobre como a gente pode se tranquilizar em relação a isso? Olha, eu vou falar para vocês, essa pergunta já me fizeram no passado. Então, e no passado eu não soube responder, mas agora eu sei. Então, porque é o seguinte, na verdade, quando me fizeram essa pergunta, não era lixo hospitalar, era o problema do biotério, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, né? Você tem uma superbactéria, né? Ela no ambiente hospitalar, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela, na concentração, porque para você ter uma infecção, para você ter qualquer tipo de infecção, não basta você ter contato com uma bactéria, ou com um vírus, ou com um agente infeccioso. Ele tem que estar em concentração, em viabilidade suficiente para ele conseguir te gerar infecção. Claro que isso depende muito do seu sistema imunológico também. Então vamos falar para pessoas normais, né? Assim, para pessoas que têm um sistema imunológico normal. O que vai acontecer quando você entrar com uma superbactéria patogênica num processo desse de digestão anaeróbia, né? Por exemplo, usando lixo hospitalar. Bom, vale lembrar também que o lixo hospitalar aí, por exemplo, a parte de seringa e tudo mais que não é facilmente processado, né? Isso não vai para a digestão anaeróbia porque não é matéria orgânica, matéria orgânica, por exemplo, seringa até né? Mas assim, mas você não consegue facilmente processar isso, né? Mas mesmo assim, você vai direcionar isso lá para o seu processo de digestão anaeróbia. A concentração de micro-organismos e a diversidade de micro-organismos é tão grande quando você entrar com isso, com patógenos lá, que dificilmente esse patógeno ele vai encontrar condições ótimas para se manter nesse processo. Então ele vai ser naturalmente selecionado. Vale dizer que normalmente existe, cerca aí, eu vi um estudo. Eu posso estar falando besteira em termos de número, mas eu acho que, se não me engano, foi 10% dos micro-organismos que tem no processo de digestão anaeróbio, eles são patogênicos. Eles são naturalmente patogênicos, eles geram doenças, né? Inclusive, tem uns assim, né? Assim, a acidogênese, ela é conduzida por um gênero de bactérias que se chama Clostridium. E muitas das bactérias do Clostridium são patogênicas e causam patogenicidades complicadas, né? Estamos falando de tétano, estamos falando de botulismo, estamos falando de gangrena gasosa. Eu tive um reator que teve... Falou isso aí, pô. Então, eu tive um reator, quando eu fiz a caracterização filogenética dele, né? Teve um reator que apareceu Yersinia pestis, né? Peste negra. Mas, assim, a concentração desses micro-organismos é extremamente baixa, porque ele tem que integrar uma comunidade muito maior.
Então, não há preocupação com relação a isso. Claro, a pessoa que vai manipular o processo de gestão anaeróbia, ela tem que se precaver, como qualquer outro processo microbiológico, né? Ainda mais envolvendo. Mas assim, ó, eu vou falar para vocês que, de uma maneira geral, essas culturas complicadas do ponto de vista patogênico, elas são facilmente integradas ou desintegradas no processo anaeróbio, de maneira que essa patogenicidade ela é administrada no processo geral. Eu estou falando isso com base nos estudos que eu li. Pode ser que exista alguma superbactéria que acabe aí tendo uma vantagem competitiva muito grande sobre as outras bactérias e aí o processo fique realmente complicado. Eu vou falar para você que isso não aconteceu até hoje no mundo. E olha que tem um monte de biodigestão anaeróbio convertendo resíduo hospitalar junto com resíduo urbano adoidado. Na Europa eles adoram isso. E nunca ouvi falar nenhum problema desse. Então eu acho que tem um protocolo de análise de resíduo para poder fazer essa análise, né, Gustavo? Eu acho que ter alguma forma de você controlar isso lá na frente era algo que nos ajudaria até a entender um pouco desse futuro aí, né? Desculpa. Assim, mas de uma maneira geral, como qualquer outra pergunta para um processo novo, a gente responde como? Com pesquisa. Então, não sei, vou fazer o quê? Aí eu vejo o que tem na literatura. Se não tem nada na literatura, eu vou ter que pegar e falar assim, tá bom, então eu vou fazer um teste. Então é basicamente isso. A ciência funciona desse jeito. Ô, Erwin, Gustavo, posso comentar isso só como geneticista, mas na realidade, Gustavo, tem outra pergunta para você. A chance de uma coisa como essa prevalecer é zero. Pelo seguinte, por exemplo, um vírus como o da Covid, vou dar só esse exemplo. Ele precisa de um ambiente altamente nutritivo, um negócio, né, como as células humanas, as células de um animal e tal. Ele é um oportunista. Quando você está, rapaz, no meio de um negócio como a produção de biogás, assim como na fermentação alcoólica, você está numa guerra ecológica. Não é qualquer um que vive ali. O Clostridium, que o Gustavo falou, na realidade, ele só virá a ser patogênico para a gente caso o cara, no caso do tétano, você tem uma ferida, aí você pega, né, aquele monte de coisa e cai, mas é um caso assim realmente raro, como o Gustavo falou. Durante a história da humanidade, a gente faz biogás desde sempre, quer dizer, o biogás foi feito muito antes das outras formas de vida estarem por aí, tanto que ela evoluiu no ambiente anaeróbio, né, anterior até mesmo ao surgimento das plantas e da fotossíntese, né, por isso que elas continuam vivendo nesses ambientes anaeróbios. E aí, Hermes, tem uma coisa que é uma coisa maravilhosa, que é a beleza do negócio, é que a parte que nos interessa é gasosa. Então, ela se separa do processo, perfeito, né, e de qualquer espécie de coisa que pudesse eventualmente a ser patogênica. É por isso que esses processos realmente se desenvolveram de uma forma tal. E aí eu vou aproveitar, o Erwin quer fazer também uma pergunta. Erwin, eu só vou fazer uma pergunta antes e logo em seguida a gente vai para a sua. Gustavo, eu sinceramente, eu comecei a me interessar por biometano há algum tempo e essa interação que a gente está tendo com você, para a gente está sendo fundamental. Adorei quando você colocou realmente as etapas, a evolução da... Eu acredito, sinceramente, na biorefinaria e na cultura dedicada, né? Quer dizer, a gente está vendo já gente trazendo cana-energia para produzir cana-energia, para produzir biometano, para colocar em condutos, né, que hoje em dia tem gás natural, cuja molécula energética é a mesma, então realmente eu acredito nisso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente aí do bioetano. Quando você trouxe isso aí, eu reconheço a minha ignorância na área, meu olho brilhou. Eu acho que o bioetano é um negócio sensacional. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, e aí a gente vai passar para o Erwin e o Marcelo Galto também tem uma pergunta. Manda bala. Perfeito. Então, o bioetano é o tal daquela mistura do metano com o hidrogênio, né? Então, quando você mistura o metano é um gás inflamável, né? Ele tem um potencial energético, e o hidrogênio também tem muito maior do que o metano, inclusive maior que qualquer outra molécula, na verdade. Então, o que acontece? Se você souber interromper a digestão anaeróbia, na verdade, você fazer ela quer dizer, são duas formas de você fazer o bioetano. Ou você interrompe aqueles micro-organismos que fazem aquele consumo do hidrogênio, né? Você deixa só produzir o hidrogênio. Então, você vai enriquecendo seu biogás com o hidrogênio.
Se você vai enriquecendo seu biogás com hidrogênio, o que você vai ter lá no final é uma mistura de metano e hidrogênio. Claro, vai ter o CO2 e tudo mais, mas são fáceis mais de remover. Principalmente porque o CO2 e o H2S, né, eles são mais solúveis em água. Então, você fazer um processo downstream para você separar essas coisas, te acaba deixando um biogás de mais qualidade com uma relativa facilidade técnica. Mas o bioetano é interessante por quê? Porque quando você faz isso, você interrompe isso, ou você faz o processo em duas etapas. Primeiro você produz hidrogênio, depois com o processo você produz metano, e você junta esse hidrogênio e metano, você gera um combustível que, primeiro, ele não tem a mesma dificuldade logística que tem o hidrogênio. O hidrogênio é uma molécula muito pequena e que difunde muito fácil. Então, para você transportar, você precisa de tubos com uma camada muito espessa. O hidrogênio se vazar é um problemão, porque ele é extremamente explosivo por causa da energia que ele carrega nele. Mas quando você faz um blend, que é o que sai desse produto, esse blend se chama bioetano, que é mais ou menos de 10 a 20% de hidrogênio para de 60% a 70% aí de metano, entre outras coisas que vão sair depois, você tem um biogás, né? Esse biogás chamado bioetano, com um potencial energético ligeiramente superior do metano, ou seja, você consegue gerar mais energia do que você geraria só com o metano, só que com um potencial, uma velocidade de explosão muito maior. Então, o que você tem? Você tem um biogás aprimorado. Claro, com o tempo, eu acredito que o bioetano é um grande combustível, vai ser um grande combustível de transição. Enquanto a matriz energética vai se acomodar para absorver para o hidrogênio, porque o hidrogênio é energia do futuro. Não tem jeito. Hidrogênio é energia do futuro. Só que a gente não está no futuro ainda. Então a gente tem um problema logístico, problema de matriz energética para absorver esse hidrogênio. Eu vejo o bioetano como o grande combustível de transição. Porque você vai colocando cada vez mais hidrogênio, cada vez menos metano, até que você já tenha toda a sua matriz energética transformada para um combustível que tem muito potencial energético. E então o bioetano, ele é o nosso futuro mais próximo, eu acredito. Uma vez, porque você pode usar bioetano da mesma maneira que você usa o biometano. Então você não precisa ficar convertendo coisas. Isso que é interessante do bioetano. Perfeito, Gustavo. Erwin, por favor, amigo. Você está no mudo. Aí... Boa tarde a todos, boa tarde, professor Gonçalo, professor Gustavo, muito boa aí a apresentação. Achei muito interessante tudo que foi mencionado. E eu só queria perguntar para o Gustavo, considerando aí que no Brasil são quase 570 cidades, né, que a gente tem, gerando quase 1 quilo de resíduo sólido urbano por dia, né? Cada habitante do Brasil, aí, mais ou menos, eu acho que está dando 80 milhões de toneladas por ano de resíduo. E esse resíduo, a metade é orgânico, 50, um pouco mais, às vezes variando entre 40 e alguma coisa, 50% de resíduo de composição orgânica no resíduo sólido urbano brasileiro, com um teor de umidade perto aí também entre 60 e 70, né? E considerando esse problema hídrico que o Brasil vive em muitas regiões, que a gente não está podendo, a gente está vendo agora as hidrelétricas aí com risco, né? Os reservatórios baixos. Então, assim, quando a gente tira ou uma água residuária, né, ou um efluente de tratamento sanitário, ou uma água que joga dentro de um reator anaeróbio, como esse que você comentou, você está deixando de colocar essa água no ciclo de novo, porque a água, ela voltando para o ciclo da água, voltando para o hídrico, ou depois de purificada e voltando para o corpo hídrico, ela volta novamente para o fluxo da água, para o ciclo da água. Quando a gente faz uma digestão anaeróbia, a gente adensa, a gente faz uma diluição dessa matéria orgânica, né? Essa água, teoricamente, ela não está adequada para voltar mais para o meio hídrico. E considerando também esses fatores, se considerando sistemas europeus lá de digestão seca, semisseca, extraseca, o que você fala de usar as digestões anaeróbicas semisseca para o tratamento do resíduo sólido urbano brasileiro, uma vez que a gente tem calor, a gente tem matéria orgânica, a gente tem condições diferentes da europeia para produzir o biogás, o biometano ou o bioetano, como você explicou bem aí. Essa era a minha pergunta.
Então, com relação à diferença de nós da Europa, né? A gente tem uma vantagem muito grande com relação ao pessoal da Europa. A vantagem é o seguinte: a digestão anaeróbia gosta do nosso clima e ela não gosta muito do clima europeu. Então, o ideal da digestão anaeróbia é 35 a 40 graus. Então, a gente tem essa condição boa para a gente produzir. Problemas aí na questão, né? Você tem razão, você usar água para você diluir um resíduo. Você está usando um recurso nobre para diluir um resíduo. Você vai ter depois uma água que vai ter uma certa qualidade até para lançamento, mas me parece contraproducente fazer isso. Digestão anaeróbia em semisseco ou seca, né? Ou assim, sólida, semissólida, né? Ela é possível sim. O problema da digestão anaeróbia no semissólido e no sólido é justamente o problema da transferência de massa. Então, eu acho que a questão do sólido depende muito mais da tua engenharia do bioreator do que de qualquer outra coisa. Você precisa garantir que, primeiro, você está em anaerobiose. Porque o oxigênio é muito fácil, né? Se você colocar oxigênio, as comunidades anaeróbias elas vão ser rapidamente substituídas por comunidades aeróbias que vão fazer outra coisa que não é biogás. Por exemplo, o Clostridium, a maior parte dos Clostridiums eles são facultativos, ou seja, se tiver ar, tudo bem, se não tiver, também tudo bem. Só que eles produzem coisas diferentes quando estão com oxigênio e quando estão sem oxigênio. Então, a questão de você criar um reator que ele funciona em regime sólido ou semissólido, né, diminuindo ou então reduzindo aí a quantidade de água, vai ser muito mais relacionada a um fenômeno físico de transferência de massa do que biológico de conversão disso. Porque o limitante, a fase limitante, é a fase física. Então, eu acho que o pessoal que trabalha com sólido e semissólido, né, a Bruna trabalha bastante com isso, que é uma pesquisadora que é nossa parceira lá no laboratório, esse impedimento é mais uma pesquisa para assim, tá, como é que a gente vai fazer para construir uma tecnologia para reduzir isso? Já existem algumas. O que eu posso te afirmar com certeza é o seguinte: digestão sólida e semissólida pode até atingir valores de eficiência mais alto até do que digestão líquida. Isso é uma opinião. Mas nunca vai ter a mesma velocidade de processamento. Isso significa que se traduz no final como? Você vai ter um bioreator maior. Então você vai ter unidades para tratar resíduos sólidos que são normalmente maiores do que para tratar resíduos líquidos. Então, esse é ponto pacífico, né? Haja vista que o impedimento não é mais biológico, é um impedimento físico. Eu não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta. Acho que você... Gustavo, tem um comentário aqui do Marcelo Galto, né, que ele fala o seguinte: a produção descentralizada do biogás potencializa aplicações locais, né? E há, logicamente, o desafio de colocar esse biogás no grid, né, na infraestrutura do existente do gás. Eu vou colocar aqui a minha crença, que na realidade a gente tem que partir fortemente para as soluções distribuídas. Eu acho maravilhoso que o Brasil tem um grid de energia, isso e aquilo, mas hoje a tecnologia nos permite conviver com as duas coisas. Quer dizer, quando a gente olha a quantidade de oleoduto, gasoduto no Brasil, é pífia para o tamanho que nós temos e para as necessidades que nós temos, enquanto que a produção distribuída, tanto de biocombustível, né, e boto biogás nisso aí, me parece realmente não ser um problema, mas ser uma tremenda solução. Temos aí a ANP, uma agência extremamente competente, né, que eu tenho a impressão que vai ter esse trabalho aí de regulamentar essas ações distribuídas, mas me parece que isso é o futuro. Pessoal, nós estamos chegando na nossa hora. A Erwin queria comentar. E, Erwin, por favor, rapidamente. Eu gostei demais dessa discussão também do como é que chama? O gás misturado de hidrogênio com bioetano, né? Que ele tem uma propriedade que me parece um pouco a do álcool E100, que tem 6% de água lá dentro, e ele traz uma propriedade específica para o álcool com água que é até melhor do que sem água, né? Você já trouxe uma que ele se junta numa molécula
numa certa combinação, acho que ele não vaza tão facilmente como o hidrogênio sozinho, né? Ele tem uma energia específica maior, que dá um motor talvez com mais desempenho, que hoje o gás ele perde desempenho no motor, né? Só que, por outro lado, ele tem que ter uma especificação clara, né, para você poder saber o quanto você vai dosar no motor. E quando você fala que ele pode variar muito, será que não dá para a gente imaginar uma composição ideal para você poder um dia fazer uma quantidade desse gás aí específico para se fazer um teste dentro dos motores para ver qual que seria a comparação dele com os demais combustíveis que a gente tem? Na verdade, essa comparação ela já existe. Ela já existe não com o bioetano, mas com o etano, que foi o gás que gerou, assim, o etano era uma mistura que eles faziam no passado e vendiam para melhorar o desempenho mas eles faziam isso com gás natural, né? Mas, mistura um pouquinho de hidrogênio no gás natural, vê o que acontece. Melhorou bastante. Foi isso. O bioetano é você fazer esse mesmo produto, só que biogenicamente, né? Então você vai ter o processo biológico. O controle das concentrações, aí também é tema de estudo. Por que é tema de estudo? Porque, como eu disse, você ajustando condições ambientais, você pode conseguir variar a tua concentração, talvez, de metano e de hidrogênio no teu meio. É basicamente o que a gente está estudando agora. Aumenta lá o pH. Vamos ver o que acontece com o pH. Existe um trabalho que a gente está fazendo agora. Uma aluna minha de doutorado, a Carla, ela está fazendo um trabalho que é colocar corrente elétrica no reator. Mas não corrente elétrica para energizar o reator. Para simplesmente... Porque o quorum sensing se dá por impulsos elétricos. Quer dizer, são impulsos eletroquímicos, né? São impulsos químicos que são lidos para a bactéria como impulsos elétricos, né? E já se sabe que impulsos elétricos, claro, numa tensão mais baixa do que da eletrólise da água, você já consegue manipular certos metabolismos de grupo. Então, essa pode ser uma alternativa viável para a gente regular a concentração de hidrogênio e de metano no teu etano, no teu bioetano. A eletricidade seria como se fosse um ganho para você ajustar o que você quer, mas sem gastar energia elétrica, né? É só para ajustar o sistema. É simplesmente para você conseguir dar condições necessárias para a comunidade se conversarem de maneira que elas produzam aquilo que você quer. Seja o bioetano, seja o ácido lático, seja o biogás, o que você quiser. Isso é enorme. Bom, pessoal, vamos ter aí que encerrar essa conversa. Eu acho que olha, eu de novo, eu sou fascinado por esse negócio. É um processo, né, que qualquer um faz. Você pega uma casca de banana, bota num saco, em pouco tempo você vai ter aí biogás. A gente sempre fez e só agora a gente percebe. Primeiro, a complexidade extraordinária, né, do processo. E eu acho que não tem nada, talvez, mais complexo do ponto de vista microbiológico que a produção do biogás, né, essa redução aí. E a quantidade de oportunidade que a gente tem para manipular. A minha primeira vez que eu falei que se falou do bioetano, eu pensei imediatamente em você e no Ricardo, nessa história da melhoria da combustão do etanol, nessa coisa toda. Então, pessoal, fantástico, Gustavo. Você nos trouxe aí, né, nos abriu aí esse panorama, mostrando aí o biogás a todos, e isso é absolutamente sofisticado, é o futuro, e vamos chegar lá. Pessoal, semana que vem, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Semana que vem, às 13 horas. Você lembrou do filme De Volta para o Futuro, lembra que ele põe uma casca de banana ali? É por aí. Atenção no trabalho do Gustavo aqui. Semana que vem a gente vai ter aqui um elemento da nossa equação, né, dos biocombustíveis e da bioenergia, do biofuturo, da bioeconomia, que são as moedas de carbono. Vamos receber aqui um amigo que fez parte aí da formulação do RenovaBio e que vai nos falar aí do crédito de carbono, que me parece uma coisa fundamental. Então, a gente vai estar divulgando aí a partir de segunda-feira. Já convido a todos aí a participar e finalizo, né? Dando aí nosso boa tarde. Vamos lá. Gustavo aí, atrasou 4, 5 minutos. Seminário, muita pergunta, ainda vamos deixar muita gente aí que queria te perguntar mais coisas. Mas vamos para a próxima. Amigos, boa tarde a todos, viu? Boa tarde, um abraço a todos. Um abração.